E aí, galera, que bom que ficou aqui até o final, né? Até essas quatro questões agora da resolução do Enem, questões que eu chamo exercícios Enem, não quer dizer que as questões sejam do Enem. Essa, no caso, é uma questão, se eu não me engano, de 2009 do Enem, que fala o seguinte: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. Você pode estar perguntando, Sandra, você vai riscando alguns tópicos? Sim, porque é importante você riscar na sua prova para você ver aonde está a pergunta e aonde o texto vai lhe ajudar a responder essa pergunta, certo? Então vamos lá. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessa transformação é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água e a umidade da terra absorve calor e dos arredores. Desculpa. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem, podem ter energia necessária para começar a subir. Quando já foi absorvido calor suficiente, quer dizer que as moléculas começam a ocorrer a transformação, certo? E a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é. Então vamos lá. Ele fala liquefação, fusão, evaporação. Vamos botar aqui os três estados físicos. Eu vou dar uma pausa no texto, no vídeo, para escrever os três estados físicos. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Sólido, líquido e gasoso. Toda transformação que for no sentido para lá vai ser uma transformação endotérmica. Por que endotérmica, Sandra? Porque, por exemplo, você passar do estado sólido para o líquido, você tem um gelo, né? Você tem que absorver calor para passar do sólido para o líquido. Se você quiser passar do líquido para o gasoso, você também tem que absorver energia. Então, se você passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do sólido para o gasoso, você vai ter uma transformação endotérmica. Já o sentido contrário é um processo exotérmico. Bacana? Lá no texto, ele falou isso aqui, ó, que a água ou a umidade da terra absorve calor. Calor absorvido é um processo que endotérmico. Então vamos lá. Eu quero saber, de acordo com o texto, qual dos processos abaixo é um processo endotérmico. Endotérmico, certo? Beleza? Então, olha só, fusão. Fusão, Sandrão, é a passagem do sólido para o líquido. Opa, então é um processo endotérmico. Bacana? Liquefação é uma passagem do gasoso para o líquido. Então é um processo exotérmico. Já está fora do que a questão quer. Que a questão quer um processo endotérmico. Evaporação é um processo em que você passa do líquido para o gasoso. É um processo que absorve energia. Então é um processo endotérmico. Solidificação é a passagem do líquido para o sólido, e líquido para o sólido é um processo exotérmico. Então também está fora. Condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Então, gasoso para o líquido é um processo exotérmico. Beleza? Também está fora. Aí você fala, ah, Sandrão, então ou é A ou é C. Onde é que eu vou descobrir no texto que qual é o correto? Vamos lá. No texto, ele já me deu a dica que absorve energia. Tá aqui, né? Endotérmico, absorve energia. Mas se você lê no texto, ele fala que a água ou umidade da terra absorve calor e das suas redondezas. Então, olha só, o próprio fala que ele está passando do líquido, gotículas de líquido, né? Líquido, a umidade são microgotículas líquidas, certo? Ele está passando do líquido
absorvendo calor. Então, do líquido para onde? Para o gasoso. Então, a transformação em que ele está se referindo no vídeo, ó, na questão, é letra C, de evaporação. Bacana? Letra C é a correta. Vamos para a próxima? Segunda questão. Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, a água é um projeto de vida. Nada mais correto se levarmos em conta que toda a água com que convivemos carrega, além do puro e simples H2O, muitas outras substâncias nelas dissolvidas ou em suspensão. Nesse caso, ele está se referindo aos sais minerais. Assim, o ciclo, quer dizer, dissolvidas os sais minerais, né? Assim, o ciclo da água, além da própria água, também promove o transporte e a redistribuição de um grande conjunto de substâncias relacionadas à dinâmica da vida. O ciclo da água, a evaporação, é um processo muito especial, já que apenas as moléculas de água passam para o estado gasoso. Desse ponto de vista, uma das consequências da evaporação será: letra A, a formação da chuva ácida em regiões poluídas a partir de quantidades muito pequenas de substâncias ácidas evaporadas juntamente com a água. Olha só, a chuva ácida ela é formada em regiões poluídas, né? E consequentemente, com grande quantidade de gases. Quais são esses gases, Sandrão? Esses gases em questão são essas pequenas quantidades de substância, né? É o dióxido de enxofre, o SO2, o trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, que são liberados para a atmosfera a partir da queima. Esses carinhas aqui é a partir da queima de combustíveis fósseis. Beleza? Não tem nada a ver com o processo de evaporação descrito no texto. Bacana? Então, letra B agora. Letra B. A perda de sais minerais, no solo, que são evaporados juntamente com a água. O próprio texto já disse aqui que apenas as moléculas de água que vão evaporar. Então, os sais minerais contidos na água continuam no solo. Falso também. Tá certo? Letra C. O aumento nos campos irrigados da concentração de sais minerais na água presente no solo. Pronto. Aí agora chegamos na questão correta. Se você souber a B, você sabe que a C é a correta. Por quê, Sandrão? Porque é o seguinte, quando a água evapora, se você pegar um copinho, você pode fazer essa própria experiência aí na sua casa. Você pega um copo com água, coloca sal dentro, certo? Ele vai ficar no... Vamos supor que ele já todo dissolvido. À medida em que a água vai evaporando, o que é que acontece? O sal vai se formando no fundo, certo? Ou seja, o sal vai ficando e a água vai indo embora. Então, a mesma coisa acontece. Quando a água evapora, o que é que acontece? Vai ter uma maior concentração desses sais minerais presentes no solo, certo? Ou seja, a consequência de evaporação pode ser o aumento nos campos da concentração dos sais minerais. Bacana? Certo? Vamos ler as outras aí, já que a gente já sabe que é a letra C. Vamos ler as outras. Sempre, agora, só completando nosso raciocínio, eu vou pegar sempre daqui agora. Consequências da evaporação pode ser a perda das plantas de substâncias indispensáveis à manutenção da vida através da respiração. Lógico, a respiração é um processo indispensável para a manutenção da vida dos seres aeróbicos. Bacana? Mas você tem que lembrar que nos vegetais o processo de formação, o processo de respiração consiste na oxidação metabólica da glicose. Você vai lembrar. Aqui, eu vou fazer aqui
a reação metabólica da glicose. Quem é a glicose, Sandrão? C6H12O6, né? Que vai reagir com O2 e vai formar CO2 e água. Bacana? Aí você vai fazer o balanceamento, bota um 6 aqui, um 6 aqui, um 6 aqui, tá tudo balanceado. Então, essa respiração, deixa eu marcar aqui, a respiração, meu brother, lembre-se que ela ocorre a nível celular, certo? E justamente por ocorrer a nível celular, a evaporação não influencia na perda de água da planta, por meio desse processo. Bacana? E o último, consequência da evaporação pode ser a diminuição nos oceanos da salinidade. Deixa eu apagar aqui, tá? Da salinidade das camadas de águas mais próximas da superfície. Olha, meu jovem, a salinidade, certo? Que é a concentração de sais numa determinada região oceânica, ela pode aumentar com a evaporação do sal em virtude da perda do volume de água, certo? E o que ele falou aqui, ó, lembre-se, ela pode aumentar a salinidade, que é a concentração de sais no oceano, ela pode aumentar com a evaporação de sal em virtude da perda de água, beleza? Aqui é a diminuição, certo? Então tá aí, letra C. Bacana? Vamos responder a próxima? Bora lá. Terceira questão. Com a frequente adulteração de combustíveis, deixa eu marcar aqui, além da fiscalização, há necessidade de prover meios para que o consumidor verifique a qualidade do combustível. Para isso, as bombas de combustível existem um decímetro semelhante ao listrado da figura. Um tubo de vidro fechado fica imerso no combustível. Imerso quer dizer afundado, certo? Então tá aqui o tubo de vidro, ó. Certo? Tá aqui o tubinho de vidro. Bacana? Devido ao peso das bolinhas de chumbo, tá aqui as bolinhas de chumbo, colocado no seu interior. Então ele afunda, o vidrinho afunda por causa das bolinhas de chumbo. Beleza? Uma coluna vertical central marca a altura de referência que deve ficar abaixo ou ao nível do combustível para indicar a densidade está adequada. Com o volume do líquido varia a temperatura mais que a do vidro, então olha só essa informação. Como o volume do líquido varia com a temperatura mais que o do vidro, é lógico. O combustível que está aqui, à medida em que vai ficando mais quente ou mais fria, a sua densidade vai variar muito mais do que em relação ao vidro, certo? A coluna é preenchida, então ele pega essa coluna aqui e preenche com mercúrio. Aí por que mercúrio, Sandrão? Porque o mercúrio ele é sensível ao calor, certo? Então, de acordo com o texto, como ele está falando aí, o mercúrio está aqui para variar junto com o aumento da temperatura, junto com o líquido, entendeu? Porque o vidro não ia variar sua densidade tanto em relação ao aumento de temperatura como um líquido. E aí ele faz a pergunta da questão. De acordo com o texto, a coluna vertical de mercúrio, quando aquecida, qual a alternativa? Indica a variação da densidade de combustível na temperatura? Não. Na verdade, eu já disse, ele está aqui justamente para regular o quê? Para regular a altura, certo? Então, qual é que tem essa da altura? Letra B, vamos ver aqui. Mostra a diferença da altura da coluna a ser corrigida. Não, não é a ser corrigida, certo? Mede a temperatura em ambiente, não é para medir a temperatura. Regula a temperatura, também não regula. Corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido. De acordo com que a densidade do líquido
vai variando, a do mercúrio, que também é líquido aqui dentro, vai variando, coisa que o vidrinho não iria variar na mesma proporção ou próximo disso, certo? Então, letra E aí, bacana? Vamos para a próxima? Quarta questão. Certas ligas estanho-chumbo com composição específica formam um eutético simples, o que significa que uma liga com essas características se comportam como uma substância pura, com um ponto de fusão definido, no caso 183 graus Celsius. Essa é uma temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão dos metais que compõem essa liga, ou seja, isso é uma temperatura menor do que o próprio estanho e chumbo, que ele fala aqui, ó, que o estanho funde a 232 e o chumbo a 320, o que justifica uma ampla utilização na soldagem de componentes eletrônicos, em que o excesso de aquecimento deve sempre ser evitado. De acordo com as normas internacionais, os valores mínimos e máximos das densidades para essas ligas é de 8,74 a 8,82, respectivamente. Certo? Então, esse aqui é o máximo e esse cara aqui é o mínimo. As densidades do estanho e do chumbo estão aqui, ó. Densidade do estanho e do chumbo, respectivamente. Densidade do chumbo, densidade do estanho. Um lote de 5 amostras de solda de estanho e chumbo foi analisado por um técnico por meio de determinação de sua composição percentual em massa, cujos resultados estão mostrados no quadro a seguir. Então, a amostra 1, eu tenho 60% de estanho, 40% de chumbo. A amostra 2, 62% e 38%. A amostra 3, 65% de estanho, 35% de chumbo. A amostra 4, 63% de estanho, 37% de chumbo. A amostra 5, 59% de estanho e 41% de chumbo. Com base no texto e na análise realizada pelo técnico, a amostra que atende às normas internacionais são. Pronto. Quais são as normas internacionais? Está aqui, ó. Não pode. O máximo é 8,74 e o mínimo é 8,74 e o máximo é 8,82. Como é que eu vou saber a densidade de uma mistura? Vamos fazer aqui agora. A densidade de uma mistura, deixa eu pegar aqui e centralizar para ficar mais fácil, pode ser dada por essa fórmula assim, ó. Densidade da mistura. Você vai pegar a porcentagem de um componente da mistura vezes a densidade desse cara, certo? Mais a porcentagem do segundo componente vezes a densidade dele dividido por 100. O que é que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de fazer a média ponderada. Pronto, então agora eu vou fazer aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer para todas elas, Sandrão? Vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui a primeira. Vamos fazer para a primeira amostra. Na primeira amostra, ou melhor, acho que vou fazer assim, ó. Densidade da primeira amostra. Se a gente for ver a densidade da primeira amostra, você vai ver que ela tem 60% de estanho e 40% de chumbo. E aqui eu tenho a densidade do estanho e a densidade do chumbo. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar qual é a porcentagem de estanho, 60%, vezes a densidade do estanho, que é 7,3, mais a porcentagem de chumbo, que é 40%, vezes a densidade do chumbo, que é 11,3.
11,3. Tudo isso aqui dividido por 100%. Beleza. Quando você fizer isso, você vai ter o resultado. Eu já fiz as continhas, tá, meus amados? Para não perder tempo. 8,9 o quê? Gramas por ml. Bacana? Pronto. E agora é só a gente brincar aqui agora. Segundo. Densidade do segundo. Você vai lá, você vai ver, ó, que a segunda amostra é 62% de estanho, 38% de chumbo. Então a gente vai fazer aqui, ó. Quanto é lá? 62% vezes a densidade do chumbo não, do estanho, mais a porcentagem do chumbo, 38%, vezes a densidade dele, 11,3. Média ponderada, 100. E se você observar aqui, ó, as porcentagens somando 60 com 40, 62 com 38, dá 100%. Beleza? Fiz essas continhas já. Isso aqui deu 8,82 gramas por ml. Densidade 3 da terceira amostra. Densidade da terceira amostra. Mesma coisa. Quanto é que é na terceira amostra? Se você for aqui, ó, você vai ver que na terceira amostra é 65 e 35. Então eu vou pegar os 65. Deixa eu aumentar a tela. 65 vezes 7,3, que é a densidade do estanho, mais a porcentagem de chumbo, que é 35 nessa amostra, vezes a densidade do chumbo, que é 11,3, dividido por 100%. Que vai dar quanto? Vai dar 8,70, Sandrão, gramas por ml. Olha, fizeram de cabeça, olha. Próximo. Vou fazer aqui agora. Densidade da quarta amostra. Densidade da quarta amostra. Vamos lá. Qual é? É sempre a densidade do chumbo e a densidade do estanho. Então só o que muda é a porcentagem. Aqui, ó, 63 e 37. Então vou fazer aqui, ó, 63 vezes 7,3 mais 37 vezes 11,3. Quanto é que vai dar isso aqui? Você sabe de cabeça já. 8,72 gramas por ml. Dividido, ou desculpa, eu já sabia, né? A resposta foi mal. Dividido por 100 vai dar 8,78. Bacana? E a quinta e última amostra, que nós vamos fazer um pouquinho mais para cá. Senão vai pegar ali no Sandrão que está no canto da tela. Vai ficar o quê? Vamos lá ver. Olha aqui. 59 e 41. Então eu vou aqui agora. A amostra 4 vai ser 59% de estanho vezes 7,3, que é a densidade do estanho, mais 41%, que é a porcentagem de chumbo, vezes a densidade do chumbo, dividido por 100. Isso aqui vai dar 8,94 gramas por ml. Só para a gente, você saber, o número 1 eu disse que era o estanho, e o número 2 eu disse que era o chumbo, certo? Só que, se você ler aqui na questão, você vai ver que, de acordo com estou apagando aqui, com as normas internacionais, o máximo, o mínimo que a densidade da liga da mistura pode dar é 8,74 e o máximo é 8,82.
Então, estão de acordo aqueles que estão entre 8,82, aqueles que deram valor entre 8,82 ou 8,7. Então, nós temos aqui quem são as corretas, está aqui, ó. O 2 e o 5. Beleza? Que estão de acordo com o máximo e o mínimo do sistema internacional. Então, 2 e 4, não, 2 e, desculpa, foi mal, é 2 e 4, tá certo. Então, a resposta correta é 2 e 4. Galera, com isso a gente encerra agora essa nossa primeira bateria de aula, Introdução à Química, uma aula importantíssima para você ter uma noção do que é química na sua vida, certo? Continue com a gente no canal, temos muitas aulas esse ano, bacana, certo? Já pretendo abrir um curso aqui pelo YouTube, voltado para as particulares de medicina do Nordeste, tá bom? Um abraço, meus amados, e bons estudos, meus feras.